Evangelho de São Mateus, capítulo 24, diz assim: Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual a importância, pastor, desse tema hoje nos púlpitos das igrejas? Qual a importância? Bom, é importante a gente perceber algumas coisas que são ditas e são vivenciadas pelos apóstolos na igreja do primeiro século. Se não todos, quase todos viviam essa expectativa da vinda de Jesus. Na realidade, essas perguntas, na verdade, eles fizeram três perguntas ao Senhor Jesus. Quando serão essas coisas, que tinha a ver com o que ele disse, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada, mas eles também fazem mais duas perguntas, que é sobre a vinda dele e do fim do mundo. Esse não é um assunto que surgiu de agora, esse assunto é antigo. Eles imaginavam que Jesus voltaria por aquele tempo. Inclusive, depois que Jesus ressuscitou, a pergunta dos discípulos em Atos 1 foi basicamente essa: Senhor, restaurarás tu o reino a Israel por esse tempo? Quando eles falaram de restaurar o reino a Israel, eles sabem perfeitamente que antes de Jesus restaurar o reino a Israel, ele deveria vir com o propósito de resgatar a sua igreja. Então, esse não é assunto atual. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 15:52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ele se inclui. O apóstolo Paulo viveu todo o ministério dele acreditando que ele passaria por esse rapto da igreja aqui na terra. O maior teólogo que já pisou na terra abaixo de Jesus acreditava. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 16, ele também se inclui. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo se incluiu nessa. Ele vivia isso, ele se incluiu porque ele vivia isso toda hora. Inclusive, ele reitera isso na própria recomendação da ceia do Senhor. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, que é a cruz, até que venha arrebatamento. O apóstolo Pedro vivenciou isso, a segunda epístola dele, capítulo 3, isso mais que nunca. O apóstolo João, então, nem se fala. Então, essa não é uma doutrina dos tempos do século passado. Muitos dizem que essa é uma doutrina de 500 anos. Não é uma doutrina de 500 anos, isso é antigo. Isso é desde a igreja do primeiro século. E qual é a importância que eu vejo em continuar acreditando nisso, não somente continuar acreditando, mas, sobretudo, pregando? Porque foi uma espécie de precaução para os apóstolos. Jesus não voltou naquele tempo do ponto de vista do arrebatamento da igreja, mas voltou para cada um deles. Que a vinda de Jesus para levar alguém por meio da morte é um recolhimento do Senhor aqui também. Então, qual a importância disso? Só vai trazer benefício para a gente. Mas você sabe muito bem, eu ouço que Jesus está voltando, vai voltar e está voltando desde que eu era garoto. Eu ouvia crentes falarem naquele tempo. Aos montes, aliás, era uma das doutrinas mais anunciadas no século passado. E Jesus não voltou para aquela geração, mas só fez beneficiar aquela geração, não somente a igreja do primeiro século, como também os que viveram antes de nós, há pouco tempo, há 50 anos atrás. Uhum. A importância é extraordinária. Temos que resgatar essa doutrina, temos que inclinar a face dos servos de Deus, dos crentes, sobretudo do século atual, para essa doutrina de que Jesus voltará. E se Jesus não voltar, não vai nos causar dano algum, pelo contrário, sugere em nós uma certa precaução, porque pressupor que Jesus está para voltar a qualquer momento
inclina o indivíduo a estar preparado para o pior no mundo. Não somente para o melhor, que é o arrebatamento, mas também para o pior. E aí se cumpre todas as recomendações que ele traz no próprio capítulo 24. O capítulo 24, o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, a carta aos Tessalonicenses, sobretudo a primeira. Você pega, por exemplo, a carta à igreja de Corinto, enfim, o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Zacarias, são livros que eu considero até então, de certa forma, escatológicos, hein? Falam dessa vinda de Jesus, não somente o livro do Apocalipse. E só trouxe benefício até hoje. Isso não é para enganar absolutamente ninguém. Independentemente de que doutrina ou linha escatológica o indivíduo siga, se é pré-tribulacionista, se é mesotribulacionista, se é pós-tribulacionista, o fato é que isso tem que voltar às nossas igrejas. Isso faz com que a gente olhe um pouco mais e dê uma atenção para essa transcendência que ao longo do tempo tem se esvaído de nós. Eu tenho percebido nitidamente que a eternidade que Deus colocou em nós, sobretudo a partir do momento que os nossos olhos se abriram para o Evangelho, tem se esvaído de nós. Se você analisar uma das últimas recomendações do apóstolo Paulo, que estava beirando a morte dele, que ele disse no capítulo 4, versículo 7, a partir do 7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Ora, para mim, explicitamente se está dizendo que amar a vida de Jesus só vai trazer benefício para nós, ainda que ele não venha na nossa geração. E abandonar esta doutrina tem feito com que a gente se apegue a tantas outras coisas sedutoras nesse mundo. Senão, a gente dê uma analisada no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Quais são as recomendações de Jesus para os últimos dias? Mandou nos acautelar por nós mesmos para que este dia, ou esse dia, ou aquele dia, não venha sobre vós de improviso, para que a embriaguez, os cuidados da vida não se assenhorem de nós. Então, essa é a grande preocupação de Jesus. É necessário que a gente volte a falar a todo tempo desta doutrina. E pastor, o senhor concorda que o pastor Gênero, número, grau. Bom, falar após o pastor Aldemir é um desafio, mas o que me chama a atenção é que nós perdemos a perspectiva da eternidade. Parece que a eternidade é algo tão longínquo, tão distante, que já não é mais uma realidade. E toda a nossa expectativa, ela gera em torno dessa esperança futura, que também é presente para aqueles que têm Cristo no seu coração. E isso, nessa sociedade, que é uma sociedade cada vez mais líquida, um dos filósofos e pensadores contemporâneos fala muito disso, de uma sociedade que está líquida, né? Os valores estão distorcidos. A própria palavra de Deus fala o seguinte: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? A grande questão é nós identificarmos quem são esses justos, né, e o que eles estão fazendo. Se estão se liquefazendo também junto com essa sociedade, ou se eles estão realmente se voltando para aquilo que é princípio básico da fé cristã, né? Nós vivemos nessa tensão na expectativa de que Cristo volte. Ele já, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, essa certeza ela é sine qua non, ela existe, não há contradição nessa certeza. No texto lido, acho que algo que chama muita atenção é que o texto fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. É bem certo que hoje a gente vive dominado por esse espírito do engano. Ou vou até mais profundo, as pessoas desejam ser enganadas pelos princípios que regem esse mundo.
mas os nossos valores e princípios, eles são outros. E eu acho que é nessa perspectiva que nós precisamos resgatar valores que são fundamentais à fé cristã. Agora, o que que o pastor não entender que a Bíblia diz que no finalzinho também iria acontecer a apostasia, né. O que gera essa apostasia? Esse O que distanci causa essa Sim, apostasia? acredito que isso tá muito ligado a esse distanciamento cada vez mais daquilo que é fundamental, daquilo que é basilar à fé cristã, né. Nós vivemos essa e foi o início da sua fala, que, hoje já não se há mais um compromisso real com a verdade do evangelho. A verdade do evangelho, ela não somente nos propõe, né, soluções, mas ela também nos propõe desafios, nos propõe uma jornada. E essa perspectiva da jornada é que tem sido distanciada do pensamento da modernidade, né. Tudo é para já, para agora, é o instantâneo, é o fast food. Se você chegar e falar o fast food da fé, se É. você chegar e falar para a pessoa assim: "Ó, meu irmão, se não acontecer, continue orando", ele rapidamente vai dar um pulo para outro lugar que vai prometer a ele esse resultado instantâneo. E nós que já temos passado por algumas crises da vida, como todos nós, né, as tempestades, os euroaclões da vida, e conseguimos enfrentar alguns deles, outros nós, perdemos a embarcação, mas chegamos salvo lá, sabemos que a jornada não é tão fácil assim. Se for pensar quantos dos discípulos e apóstolos tiveram vida fácil e qual foi o fim de cada um deles? Mas ao final, a gente tem que trazer para nós a convicção que o apóstolo Paulo tinha, de ter completado a carreira, guardado a fé, e com a certeza que, né, o morrer para ele, né. Era lucro mesmo. Então eu acho que esses valores fundamentais da fé cristã precisam ser resgatados no seio da igreja, para que nós não vivamos esse desejo desenfreado pelas coisas que são passageiras. E pastor, no caso, falta mais algum sinal para completar, para a volta de Jesus, ou vocês, olhando para o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, já está tudo que realmente Jesus disse já está acontecendo? Bom, quem Falta mais na não, vocês podem. bom, eu tenho um pastor muito querido, outro dia até posso trazê-lo aqui, ele me ligou outro dia e falou o seguinte: "Pastor Aldemir, eu acho que esse mundo não tem lugar para mim". Eu me recordo que eu fiquei pensando nisso que ele falou e logo de pronto, eu falei para ele: "Pastor, o mundo nunca teve lugar para a gente. O problema não é o mundo não ter lugar para nós. O problema é algumas igrejas daqui a pouco não em algumas igrejas não haverá mais lugar para nós". Essa escatologia mundial, eu tenho pregado há mais de 35 anos. E ao longo do tempo eu vim aprendendo, sobretudo nos dias atuais, eu tenho me preocupado sim com essa escatologia mundial, essa escatologia universal, mas eu estou mais preocupado e tenho a convicção de que tem causado maior dano no mundo é a escatologia das igrejas. Eu acho que as igrejas evangélicas estão atravessando essa fase de escatologia no pior sentido da palavra. O que o irmão leu no capítulo 24, por exemplo, versículo 10, trair-se-ão uns aos outros se odiarão. O versículo 12 menciona que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós sempre viramos isso para o mundo, para os anti-nós, para os que não creem no que nós cremos, para os que não abraçaram o que nós abraçamos. Só que ultimamente eu tenho lido esses versículos como sendo aplicáveis a nós. Esse negócio de trair sempre foi muito comum no mundo. Sempre foi muito comum onde se tem poder, onde se tem dominações, onde se tem ambições.